Se eu fizer uma cirurgia de hérnia, existe risco dela voltar? Infelizmente, pessoal, qualquer cirurgia que a gente faça na barriga tem risco de aparecer uma hérnia. Mesmo que você esteja corrigindo uma hérnia, você tem o risco de ter uma recidiva. E aí você vai ter novamente uma hérnia. Nesse caso, quando você opera uma cirurgia que era uma hérnia e essa hérnia volta, o nome dela é hérnia incisional, mesmo que tenha ocorrido na cirurgia de uma outra hérnia. Ficou curioso? Quer saber os fatores de risco para aumentar a possibilidade dessa hérnia voltar? Fica aí comigo que eu vou te explicar. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, qualquer cirurgia que nós façamos na nossa barriga, que nós entramos dentro da nossa cavidade abdominal, existe um risco de dar hérnia. Assim como se você fizer uma cirurgia de hérnia, essa hérnia tem o risco de voltar. E aqui eu estou falando de todo tipo de hérnia que ocorre na nossa barriga. Estou falando de hérnia inguinal, hérnia femoral, estou falando de hérnia incisional, de hérnia epigástrica, aquelas hérnias incisionais que ocorrem na cirurgia de vesícula, na cirurgia de apêndice, naquela cirurgia que a gente faz no meio da barriga. Absolutamente todas têm o risco de voltar. E por que uma hérnia volta? Por que aparece uma hérnia no local da cirurgia? Por que uma hérnia volta? Porque naquele local da reconstrução, alguns motivos motivaram a volta daquela hérnia. Em geral, pessoal, o risco de uma hérnia voltar varia de 1 a 10%. E esse risco ele é maior ou menor dependendo da idade do paciente, do tamanho da hérnia, ou seja, se era uma hérnia muito volumosa ou pouco volumosa, se foi ou não utilizado tela, o tipo de material utilizado para fazer aquela reconstrução da hérnia, o tipo de paciente, os hábitos do paciente, que são os fatores de risco que podem aumentar o risco da hérnia voltar, que é o que a gente vai comentar aqui. Mas em média de 1 a 10%. Esse é o risco de você fazer uma cirurgia de hérnia e ela retornar, ela voltar, aparecer a hérnia de novo exatamente no mesmo lugar que você operou. E esse risco, pessoal, ele pode acontecer mesmo colocando tela. Às vezes as pessoas imaginam o seguinte: o doutor colocou tela, agora eu sou o homem de aço, sou o super-homem, posso fazer tudo. Lê do engano. A tela, quando você coloca ali, logo depois da cirurgia, ela não tem a função nenhuma, ela não vai segurar nada. Ela vai segurar realmente depois que ela cicatriza na parede. A tela ela vai servir de arcabouço para a cicatrização ocorrer em cima dela, ela virar uma carapaça, uma estrutura forte e aí sim evitar que a hérnia volte. Mas enquanto ela está cicatrizando, o que segura aquela hérnia foi os pontos que foi dado no músculo, na aponeurose, naquelas fibras de sustentação do músculo, ou a própria tela que está lá bonitinha tentando segurar uma estrutura enquanto ela cicatriza. Apenas isso, mas o que precisa é da cicatrização. E essa cicatrização demora de 45 a 60 dias. Se facilitar antes desse período, pode acontecer. Agora é a hora que eu peço, se esse conteúdo estiver sendo útil. Eu sei que a gente está assistindo, a gente esquece. Eu já faço isso quando eu estou assistindo meus vídeos no YouTube. Mas faz isso agora que eu estou te pedindo, isso ajuda muito a gente que produz conteúdo. Um forte abraço. E quais são os fatores de risco para você ter uma recidiva de uma hérnia, uma volta de uma hérnia? Uma das coisas que podem interferir na recidiva da hérnia é a qualidade do material. Por um acaso, nós utilizamos um material que, depois da cirurgia, o paciente faça uma fossa e aquele defeito que estava corrigido com um ponto, ou seja, a gente utilizou um fio para fechar, ele se quebre. Se esse fio se quebrar, automaticamente essa hérnia já voltou. Por quê? Porque aquele fio estava sustentando as duas partes que estavam abertas. E aí ele segura. Se você tosse, se você faz uma força muito grande, vomita, se faz uma força muito grande, aquele fio pode arrebentar. E se aquele fio arrebentar, o que acontece? Aquelas estruturas que estavam seguras se abrem. Consequentemente, você tem uma hérnia novamente. Como você tem uma hérnia que ocorreu fruto de uma cirurgia prévia, que pode até ter sido de uma hérnia, agora você tem uma hérnia incisional. E quais são os fatores de risco que aumentam a chance de uma hérnia voltar? Bom, primeiro, pessoal, obesidade. Sim, pessoal, quanto mais peso,
mais pressão, mais desgaste a gente vai ter naquele local da ferida operatória que está segurando a hérnia. Corrigir o defeito, está segurando a hérnia. E aí, se você tem uma obesidade muito grande, aquele local que foi fechado, ele começa a ter uma pressão maior e ele acaba se rompendo, por causa do excesso de peso. Porque se vocês forem procurar outros vídeos meus, lá eu explico que a hérnia ela é um defeito. Então, por exemplo, digamos que você tem uma parede. Se essa parede está íntegra, está tudo perfeito. Se essa parede tem uma falha que um conteúdo de um lado passe para o outro, ou seja, um conteúdo de dentro da barriga passe para fora da barriga, mesmo que a pele aqui esteja segurando, e é por isso que aparece aquele tufado na pele, que é por causa desse conteúdo aqui, isso daí a gente tem uma hérnia, é essa falha. E a hérnia, como é que é a correção dela? Você tira o conteúdo que tem dentro e costura essa parte que estava aberta. Se o paciente ele é obeso, é claro que ele vai ter mais peso naquele local da ferida, força mais e arrebenta. Por que que o vômito, a tosse, a força fazem a hérnia aumentar a chance de voltar? Porque também aumenta a pressão. Só que a obesidade, no caso, essa pressão é contínua, porque o peso está fazendo com que aquilo ocorra de forma contínua. E é por esse motivo que existe um mito, né, que as pessoas falam, se tiver obesidade não pode operar hérnia. O ideal era que não, pessoal, só que a gente sabe que você não vai chegar no médico, olha, emagrece que eu vou operar a tua hérnia. Aí seria muito fácil, né? Todo mundo que tivesse hérnia seria magro, mas a gente sabe que também o tratamento da obesidade é complexo. Mas o emagrecimento ele é fundamental para diminuir o risco da hérnia voltar. Um outro fator de risco que aumenta o risco da hérnia voltar é o tabagismo. E o tabagismo, pessoal, o consumo de cigarro está mais relacionado à qualidade dos tecidos. Porque quando você fuma muito, você fragiliza seu tecido, você fragiliza seu colágeno, que é justamente o tecido de sustentação do nosso corpo. Isso também prejudica a cicatrização. É um prato cheio para uma hérnia voltar. E ainda tem um fator: o paciente que fuma tem uma tendência a ter muito mais tosse do que o paciente que não fuma. Tosse aumenta muitas e muitas vezes a pressão dentro da barriga. O que acontece se aumenta a pressão dentro da barriga? Aumenta o risco de romper o ponto, abrir e a hérnia voltar. Um outro fator de risco é o diabetes. Aqui a gente não está falando do diabetes do paciente que é responsável, que trata direitinho e que tem um diabetes descompensado. A gente está falando do diabetes descompensado. Pessoal, quem tem diabetes, que trata, que tem seu açúcar no nível normal, que faz sua dieta, é um paciente como outro qualquer. Não pense ele que vai ter complicação só pelo fato de ter o nome diabetes na vida dele. Se o açúcar está controlado, é outra pessoa, como outra qualquer, igual qualquer outra. Agora, se ele está descompensado, os tecidos também vão ter fragilidade e uma dificuldade de cicatrização absurda. Por quê? Porque não está chegando sangue da maneira correta, não está chegando oxigênio. Cicatrização ruim é igual cicatrização sem tensão, sem força. Aumenta o risco da hérnia voltar. É simples. E não adianta vocês imaginarem o seguinte: eu sou diabético, sou descompensado, eu vou compensar antes da cirurgia. Aí faz lá uma dieta antes da cirurgia e acha que aquilo vai resolver. Pessoal, o contexto já está todo mal feito lá atrás. A cronicidade da doença já está instalada. Você resolver uma semana antes, não vai fazer diferença. Um quarto fator de risco para a doença voltar são infecções. Pessoal, não é para você imaginar que ter uma infecção na ferida, automaticamente você vai ter a sua hérnia de volta. Não é assim, tá bom? A gente está falando que a infecção ela aumenta o risco dela voltar, tá bom? Mas não é 100% dos casos. E não é também para você imaginar que caso você tenha uma infecção na ferida e tenha usado uma tela, automaticamente aquela tela vai ser rejeitada. Raramente, quando a gente tem infecção de ferida, a gente precisa tirar uma tela. É muito raro. A gente consegue tratar a infecção com muita tranquilidade e a tela continua lá no lugarzinho dela do jeito que era para estar. Um outro fator de risco, e esse é onde a maioria das pessoas pecam, pessoal, esforço físico precoce. Pessoal, fazer força aumenta muito a pressão dentro da barriga. E aquela ferida que mal acabou de ser operada, os pontos estão ali tentando cicatrizar, faz uma força absurda, aumenta o risco tanto de arrebentar os pontos como de rasgar a carne onde o ponto estava sendo dado. E aí, consequentemente, hérnia de volta. Vocês conseguiram entender? Esforço físico, principalmente agachamento, força na perna abdominal, esses daí tem que ser evitados
ao máximo até a gente ter a cicatrização efetiva da tela. O sexto fator de risco, pessoal, é tosse e vômito. Eu não vou tossir nem vomitar. Pessoal, quem dera, tosse e vômito ninguém domina. A pessoa está tossindo, eu vou chegar para ela e vou dizer, para de tossir. Isso não existe, tá? Então, existem pacientes que vão ter tosse e vão ter vômitos depois da cirurgia. É lógico que a gente tem que tentar tratar esses sintomas, mas eles aumentam o risco da hérnia voltar, mas não é para vocês imaginarem que o cabo teve ali 2, 3 tosse ou teve 2, 3 vômitos, que a hérnia vai voltar por causa disso, tá bom? É preciso de uma intensidade muito maior para que a gente tenha a volta de uma hérnia por causa de tosse e por causa de vômito. E é claro, pessoal, quando a gente está com esses sintomas, a principal coisa é meter logo uma cinta para tentar contrapor a pressão enquanto está tossindo ou vomitando para diminuir a chance dessa hérnia voltar, tá? O sétimo fator de risco para a hérnia voltar são hérnias muito grandes. Hérnias volumosas aumentam muito o risco da hérnia voltar. É diferente de você operar uma hérnia pequena. Hérnia pequena tem pouco defeito, falha pequena, correção mais simples. As hérnias grandes, geralmente, além de ter uma falha muito grande, elas vão ocorrer em pacientes que já têm alguma fragilidade tecidual, que de certa forma vão dificultar o processo de cicatrização e facilitar a volta daquela hérnia. A tela, o uso da tela diminui muito a chance da hérnia voltar, mas a tela não faz milagres, tá bom? O paciente precisa participar ativamente desse processo de recuperação. E como ele faz isso? Evitando esforço físico e principalmente fazendo o curativo da maneira correta com o profissional da saúde. Às vezes o paciente faz o curativo em casa, sem ter nenhuma técnica de curativo, aquilo infecciona e ele acha que foi uma complicação. Não, foi o manejo errado da ferida, tá bom? Então, o paciente tem a parte dele e o médico tem a parte dele para que tenha sucesso numa cirurgia de hérnia. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!